Olá, amigos do Planeta Octógono, nós estamos de volta com mais um grande convidado. Desta vez a gente está trazendo para vocês aí com exclusividade Carlão Barreto, ele que é comentarista do canal Combate, também é árbitro de MMA, ex-lutador. Então, Carlão, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande de estar aqui entrevistando você nessa noite. O prazer é meu, uma grande honra, muito obrigado pela lembrança. E estamos aí, querendo realmente mostrar aí um pouco mais da arte suave, do Muay Thai, do Karatê, de todas as modalidades que compõem o MMA. O MMA é uma luta que vem crescendo muito, um esporte novo, que vem cada vez buscando mais adeptos e mais fãs ao redor do planeta. Então realmente é um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho desse esporte que eu tanto amo e tanto me dedico. Tá certo então, Carlão. Então vamos começar falando sobre o começo de tudo, né? Conta pra gente como é que foi o início da sua carreira como lutador, e depois você também já, se você puder, fala pra gente também um pouco dessa sua nova profissão, vamos dizer assim, como comentarista de MMA e também como árbitro. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre fui lutador de jiu-jitsu, da arte suave, um praticante de jiu-jitsu, onde eu consegui vários títulos, como Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial, e depois eu migrei para o MMA, né, que na época nem era chamado de MMA, ainda era Vale Tudo, através de vários lutadores que estavam começando a vislumbrar essa nova modalidade, né, na Carson Gracie Team. Zé Mário de Perry, Valide Ismail, Ricardo Libório, Vitor Belfort, Murilo Bustamante, dentre outras feras que compunham o time Carson Gracie. Então eu comecei a treinar outras modalidades, no boxe, para poder aprimorar minhas técnicas de luta de vale tudo, que na época era assim que era conhecida. E quando surgiu a oportunidade de eu lutar num evento que ia ser realizado no Maracanãzinho, que foi um evento um desafio dos campeões, onde o Rickson iria lutar com o campeão, onde o Mauri Bittet lutou o torneio e perdeu a final para um capoeirista chamado Mestre Hulk, onde todos estavam achando que a Mauri ia vencer, era favorito absoluto, mas o Mestre Hulk conseguiu um nocaute vencendo a Maurizinho. Então ali foi uma introdução, né, treinando, sendo sparring dessas feras, para poder realmente estrear, mas não tive oportunidade de estrear. O evento teve um grande problema, que acabou não acontecendo a segunda etapa, e eu não estreiei. Então aí eu fui treinando, me dedicando, gostando da arte do combate, a arte do MMA, a arte de lutar várias modalidades, treinando muito forte. Naquela época os treinamentos eram diferentes, não eram tão bem desenvolvidos como hoje. Nós tinha muita dificuldade de aprender novas técnicas, muita dificuldade de ver vídeos, de aprender, a época do VHS ainda, um bom tempo. Então tínhamos dificuldade de aprender conhecer o que estava acontecendo fora do Brasil. Tinha as fitas antigas do UFC começando, com as vitórias do Royce, Marco Ruas, conseguindo êxito fora do Brasil. Então a gente começou a treinar forte. Quando surgiram alguns eventos, quando o mestre João Alberto Barreto, um grande mestre, um grão-mestre em jiu-jitsu, convidou a equipe para um evento no Japão. E quando realmente eu tive a oportunidade de lutar, eu ia lutar contra um lutador também em início de carreira, um lutador também desconhecido, norte-americano. Só que na última hora o Vitor Belfort não pôde sair dos Estados Unidos devido a problemas de visto. E eu fui escalado para enfrentar o oponente do Vitor, que já era um cara muito experiente, que tinha 30 lutas, se eu não me engano, que era o Yuri Mishin, russo. Então eu tive que fazer essa substituição de oponente. Foi quando eu lutei contra o Yuri Mishin e venci, consegui finalizar ele no segundo round. Bom, a partir daí tudo mudou, eu comecei a ver uma concepção diferente no mundo das lutas, vi oportunidades de ganhar dinheiro, uma oportunidade de dar uma melhor vida para minha família, e comecei a me dedicar full time ao tempo só para o esporte de combate, porque antes disso eu também namorava a carreira de jornalista, né? Eu fazia trabalho de edição de imagens numa emissora de televisão, a Rede Globo. Então eu ficava ali entre uma profissão e a vida esportiva. E a partir dessa luta tudo clareou para mim e eu pude realmente me dedicar 100% aos treinamentos, parte física, boxe, jiu-jitsu,
para realmente poder me tornar um lutador profissional. E aí a vida passou, fiz várias lutas e tal, mas como eu não tinha uma base esportiva anterior, pois eu praticava esporte, mas não era um atleta, eu tive vários problemas de lesão, uma lesão atrás da outra, tive que lutar lesionado várias vezes, tomando remédios para encobrir lesões, anti-inflamatórios, antibióticos, cortisona, para cobrir lesões. Meus resultados não foram tão expressivos como poderiam ser. Não refletia meu nível técnico e meu conhecimento, não conseguia refletir nas lutas porque realmente eu não conseguia me preparar adequadamente. E naquela época, como os eventos eram esporádicos, não tinha essa periodização que tem hoje, você fazer um planejamento do que você vai lutar, a gente ficava muito suscetível a estar parado, não estar treinando, e de repente uma luta 15 dias depois. Aí, daqui a um mês tem uma luta, a gente recebeu o telefonema, tem uma luta daqui a 15 dias, daqui a um mês. Então isso era muito prejudicial para os atletas, é muito difícil. A sobrecarga de treinamento era intensa porque você acabava treinando demais em curto prazo de tempo e acarretava lesões. Bom, mas aí o tempo passou, minha última luta foi uma luta em que eu me machuquei meu joelho, eu estourei meu tendão patelar. Anos depois, foi num evento no Brasil chamado Jungle Fight, que existe até hoje. Foi uma luta internacional, foi contra o Vladimir Makhachev, que hoje está no plantel de atletas do UFC. Eu rompi meu tendão patelar, né, com 1 minuto e meio de luta. Eu fui dar um chute nele, meu pé travou na lona e rompi o tendão patelar. A lesão, mesma lesão que o Ronaldo Fenômeno teve, né? Me tirou dos rings. Quando me tirou dos rings, eu sempre fui um cara que procurei ler, procurei me informar, eu comecei a estudar, fazer alguns cursos na área de eventos, que é uma área que eu gostava, e comecei a produzir eventos pequenos, shows pequenos, comecei a fazer parte também da produção do Jungle Fight, auxiliar o Valide, que já era um companheiro meu de treino na época do Carson Grace, e lutei o evento dele, o Jungle Fight. Então eu comecei a produzir eventos com ele, o Jungle Fight, e dentre outros eventos nacionais, como o Predador, como o Max Fight, como o WFE, comecei a produzir e arbitrar também alguns eventos. Fiz alguns cursos de arbitragem de luta olímpica, arbitragem de jiu-jitsu, de Muay Thai, aprendi a arbitrar essas modalidades, para poder ganhar, já que não tínhamos cursos quando eu comecei a arbitrar MMA. E comecei a aprender a posicionamento, visão de árbitro, que é uma coisa bem diferenciada, né? Então eu comecei a arbitrar, ganhei experiência. Hoje eu tenho mais de 250 lutas arbitradas. E paralelamente a isso, como eu sempre fui um cara atenado, que sempre leu, sempre se informou sobre tudo que aconteceu ao meu redor e tinha uma boa fluência verbal e um bom conhecimento de causa, eu fui convidado pelo Canal Combate para fazer comentários. Quando eu comecei a fazer comentários esporádicos e a recepção foi boa em relação ao meu trabalho, eu fui contratado como um dos comentaristas. Hoje somos 4 comentaristas oficiais do Canal Combate e fazemos um trabalho de comentar todos os eventos internacionais, né, no caso do UFC, e os eventos nacionais. E eu continuo arbitrando alguns eventos, diminuí um pouquinho a carga de arbitragem, porque também eu tenho uma empresa que eu promovo cursos, seminários na área esportiva, preparação física, nutrição, seminários técnicos de atletas. Eu faço esse tipo de coisa. Também comecei também uma nova carreira, que é de palestrante. Então eu vou a algumas empresas palestrar, contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre motivação profissional, motivação pessoal, superação, medo, né? Uma coisa muito... porque o meio corporativo está muito parecido com o meio das artes marciais. Você requer disciplina, autoconfiança, estratégia. Então, por isso que a gente está começando a desenvolver agora esse trabalho também de palestrante. Além também de seminários técnicos, onde eu ensino técnicas de MMA, principalmente você migrar do jiu-jitsu para MMA, técnicas de solo para MMA. Então, também eu ministro alguns seminários na parte técnica. E antes disso também, no final da carreira, eu comecei a treinar muito Muay Thai, me desenvolver muito na parte em pé do Muay Thai, porque eu tive a necessidade de evoluir, de me tornar um lutador mais completo. Quando eu consegui lutar treinar muito Muay Thai, fiz algumas competições pequenas e consegui também lutar o K1 Brasil, né? Foi a primeira vez que o K1, né, o grande evento japonês, migrou para o Brasil, eu consegui lutar, consegui desenvolver um bom trabalho e também eu fui graduado ano retrasado como grau preto de Muay Thai. Então hoje eu sou faixa preta 4º grau de Jiu-Jitsu e grau preto de Muay Thai, no que tange as minhas graduações de artes marciais. E hoje em dia, como eu sou empresário, eu faço esses cursos através da minha empresa, BF MMA, BF Shows MMA. A gente faz cursos
cursos nessa área ligados a todos os esportes de combate, preparação física, essa área específica de esportes de combate, e também o árbitro, alguns eventos específicos, coordeno a arbitragem de alguns eventos, e também sou diretor da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Rio de Janeiro, na qual eu desenvolvi um trabalho na arte suave, que foi arte que me projetou, desenvolvendo arte aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, é isso que hoje o Carlão Barreto está fazendo, trabalhando duro, a gente trabalha muito em prol do esporte, sempre querendo realmente melhorar a qualidade do esporte no Brasil. Nosso país é um país de dimensões continentais, mas ainda temos grandes problemas, né? Temos nos grandes centros urbanos uma qualidade de vida como em grandes países, e como em outros lugares de periferia temos uma grande dificuldade em coisas básicas, como educação, saneamento básico, saúde. Então o Brasil é um país de grandes variações, né? Então o esporte seria uma grande ferramenta para trazer essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, essas pessoas que que vivem à margem da sociedade, para dentro da sociedade. Então a minha bandeira hoje em dia é fazer que o esporte de combate, não só o MMA, o jiu-jitsu, o karatê, o muay thai, o boxe, ele possa ser inserido nas escolas, possa ser realmente ser usado para trazer a criança para dentro do seio da sociedade, através de um esporte que envolve disciplina, autoconfiança, melhora de qualidade de vida, então, e alto rendimento também. Esses são agora os meus objetivos em relação ao esporte de combate e especificamente o MMA. Tá certo, Carlão. Já entrando num outro assunto, a gente dando prosseguimento, o MMA ele teve aquele boom, né, vamos dizer assim, juntamente primeiro com o Pride, né, no Japão, com aquele evento magnífico com 50, 60, 70 mil pessoas, e depois disso nós vimos esse crescimento que, vamos dizer assim, tanto em que coisa de 6 anos, um crescimento absurdo que se tornou o UFC hoje. Na sua visão, como você viu o Pride e como você enxerga hoje o UFC chegando no patamar que está chegando hoje? O Pride foi muito importante, né, na história do esporte de combate, na história do MMA. A contribuição do Pride foi salutar para que a gente pudesse ter realmente uma outra perspectiva profissional, alçou lutadores ao posto de ídolos, né, então de ícones. O Pride realmente era um evento que era mais show, né? Eu considero o Pride um grande show de artes marciais, tanto a parte de pirotecnia que era feito, as aberturas, a maneira que era vendida a luta, era mais um show, um grande show esportivo, que realmente quem lutou, quem viu o Pride ao vivo, sabe o que eu estou falando, porque era um evento assim de magnitude impressionante, parecia um show da Broadway, uma coisa assim gigantesca, muita luz, muito som, muita música, impressionante. Aliás, isso peculiar dos eventos no Japão, né? Tanto do K1 também faz essa parte do show. Eu acho que é uma característica dos grandes shows japoneses tinham. Devido ao sistema econômico, isso se retardou, mas eu acho que o Japão pode retornar a esse posto no futuro. Só a economia japonesa se reestruturar, se estabilizar novamente, começar a crescer de uma forma expressiva. Eu acho que os grandes shows, os grandes eventos de MMA podem retornar à terra do sol nascente. Mas o Pride foi muito importante para também criar essa visão do atleta brasileiro, que ele precisa se dedicar, que ele precisa realmente estar bem física, técnica, psicologicamente, para enfrentar grandes desafios. Tinham grandes lutadores, grandes lutas, então realmente o Pride foi importantíssimo para o crescimento do MMA como é hoje. É óbvio que o UFC tem uma outra conotação, uma conotação mais desportiva, né? As regras mais bem definidas, não a preocupação com o show em si não é tão grande, apesar de ter uma questão do show bem forte ali dentro, mas não tanto como no Japão, como na época do Pride. O UFC é um evento mais desportivo, onde a competição é mais definida, as regras são mais claras, apesar dos erros acontecerem, né? Erros de arbitragem acontecem em qualquer esporte, mas eu acho que o Pride foi importante para o UFC. O UFC, com o Pride, o UFC conseguiu achar o seu caminho, né? E obviamente com uma boa administração que o UFC tem, uma administração profissional, transformou o UFC na máquina que é hoje, mesmo na crise americana, o UFC
continuou dando lucro nos Estados Unidos, não só em pay-per-view, também ganhos com subprodutos